Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos do zero ao topo. Agora, nós vamos dar início à nossa bateria de questões sobre pronomes relativos. Já pegue o seu material e acompanhe comigo, por gentileza, e já adianto que tomem bastante cuidado com esse assunto, tenham bastante atenção na hora de resolver essas questões, porque é um assunto muito recorrente em todas as bancas de concurso hoje em dia, tá? Principalmente as grandes. Vejamos, pessoal. Número 1. Leia o trecho a seguir. Questão do Instituto Consulplan. Certas cidades não conseguem se livrar da reputação injusta que, por alguma razão, possuem. No trecho anterior, o pronome relativo que é utilizado para: letra A, introduzir uma ideia explicativa sobre as cidades, retomando o sujeito da oração anterior. B, iniciar uma enumeração sobre as razões pelas quais as cidades possuem propriedade privada. C, substituir o sujeito da oração funcionando como pronome demonstrativo com função coesiva. Ou D, conectar a oração principal à oração subordinada adjetiva, retomando o sujeito reputação. Começando pela letra A. Introduzir uma ideia explicativa sobre as cidades, retomando o sujeito da oração anterior. Certas cidades não conseguem se livrar da reputação injusta que. Este que retoma o que, gente? Retoma reputação, certo? Então aqui, a banca fala introduzir uma ideia explicativa sobre as cidades, retomando o sujeito da oração anterior. Para começar, não pode ser ideia explicativa, porque quando a banca fala essa questão da ideia explicativa, ela está falando sobre oração adjetiva explicativa, principalmente, tá? E a oração explicativa, assim como ideias explicativas, por exemplo, aposto explicativo, eles têm uma particularidade, que é vir sempre isolado por vírgula. Então, observem que aqui no trecho, o que ele não foi isolado pela vírgula. A expressão seguinte está isolada por vírgula, mas a expressão que possui, que introduz, né, ali, o que está introduzindo, essa expressão não está isolada por vírgula. E ideias explicativas tendem a vir isoladas por vírgula ou por travessão, algum traço que separe, isole esse termo do restante da oração. E além disso, a banca ainda fala, retoma o sujeito da oração anterior. Não, ó. Certas cidades não conseguem. Quem não consegue se livrar da reputação? Certas cidades. A palavra que não retoma a expressão cidades. Então, tanto na parte explicativa quanto na parte de retomar o sujeito, está errado. Então, letra A não é o que queremos. Letra B. Inicia uma enumeração sobre as razões pelas quais as cidades possuem propriedade privada. Notem, certas cidades não conseguem se livrar da reputação injusta que, por alguma razão, possuem. Não tem nenhuma relação com propriedade privada, e sim com a reputação. Então, não. E também não está introduzindo enumeração alguma. Substituir o sujeito da oração, funcionando como pronome demonstrativo com função coesiva? Não. Aqui no caso, gente, para começar, não está nem retomando o sujeito da oração. Está retomando outra coisa. Conectar a oração principal à oração subordinada adjetiva, retomando o substantivo reputação. Perfeito. É justamente isso. Letra D, o nosso gabaritou. Número 2, banca FGV diz o seguinte: as frases abaixo mostram uma nova forma de escritura que evita a presença de um pronome relativo. Assinale a frase em que essa nova forma se mostra inadequada. Então, nós teremos a frase errada. Basicamente isso. Letra A.
Santos Dumont, que criou o avião, é brasileiro. Santos Dumont, criador do avião, é brasileiro. Perfeito. Maravilha. Substituição correta e não é o que queremos. B. Guimarães Rosa, que escreveu esse romance, é mineiro. Guimarães Rosa, autor desse romance, é mineiro. Perfeito, não é o que queremos. O político que perturbou o debate foi advertido. O político destruidor do debate foi advertido? Não, gente. Se fosse perturbador do debate, tudo bem, mas destruidor, não, ele só perturbou o evento, não destruiu o evento. Sendo assim, errado. D. Aquele aluno que observe bem os fatos se destaca na turma. Aquele aluno, bom observador dos fatos, se destaca na turma. Perfeito. Equivalência correta. Letra E. Os professores que teceram elogios a, não sei pronunciar esse nome, me desculpa, se arrependeram. Aí temos a correção, né? A reescritura, na verdade. Os professores admiradores. Perfeito. Se eu teci elogios a alguém, eu naturalmente admiro aquela pessoa. Pelo menos as características que eu elogiei naquela pessoa. Então, corretíssimo. Número 3, pessoal. Julgue o item que se segue relativo aos aspectos linguísticos do texto. No 5º parágrafo, o pronome relativo é empregado no segmento, por meio das quais faz referência a pequenas quantidades de informações. Então, aqui está falando o quê? O pronome relativo faz referência a isso daqui, a esse trecho aqui. Observem o parágrafo. Por gentileza. Nesse sentido, os autores detalharam que, diferentemente de mecanismos de aplicativos como o ChatGPT, que operam com base na coleta de inúmeros dados, a mente humana pode funcionar com pequenas quantidades de informação, por meio das quais não busca inferir correlações abruptas entre pontos, mas sim criar explicações. Então, por meio das quais retoma o quê? Pequenas quantidades de informações? Certo. Perfeito, ó. Por meio das quais não busca inferir correlações. Por meio do quê? Das pequenas quantidades de informações que ele possui. Ok? Então, certíssimo. Número 4, Banca FGV. Temos duas frases. Comprei um casaco de veludo em São Paulo. Segunda frase, o preço do casaco foi alto. Se juntarmos as duas frases com auxílio de um pronome relativo, a forma adequada será: comprei um casaco de veludo em São Paulo, cujo preço foi alto. Tem relação? Tem. Olha, comprei o casaco, ok. Quem tinha o preço alto? O casaco. Então, o casaco possui preço alto. Perfeito. Relação correta. Mas vamos ver o restante? Foi alto o preço do casaco de veludo comprado em São Paulo. Aqui, gente, a relação, o sentido geral está certo? Perfeito, super certinho. Foi alto o preço do casaco de veludo comprado em São Paulo. Porém, a banca fala sobre juntar as duas frases com auxílio do pronome relativo. E cadê o pronome relativo na frase? Juntando? Não temos. A frase está adequada? Sim, mas há o pronome relativo? Não há. Então, não é o que queremos. Letra C. Comprei, em São Paulo, um casaco de veludo em que o preço foi alto? Não, gente. Aqui a preposição em está sendo convidada por quem? Comprei em São Paulo. Ok. Um casaco de veludo em que o preço foi alto. Não faz sentido. Não está correto o uso. Para começar, essa preposição não deveria nem estar aqui. E a palavra que não tem relação de posse. E aqui o que a gente precisa demonstrar é esta relação de posse.
Em São Paulo, comprei por um preço alto um casaco de veludo. Em São Paulo, comprei por um preço alto um casaco de veludo. Na letra D, o erro está em vários aspectos. Primeiro, comprei por um preço alto um casaco de veludo. Vamos lá. Não temos pronome relativo, para começar. Segundo problema, meu sujeito está isolado do verbo dele por meio de uma vírgula. Não podemos também. Se tivesse vírgula aqui na frente, aí tudo bem. Aí falaríamos que essa vírgula é para isolar por um preço alto. Mas não temos. Então, por que aquela vírgula está ali? Não faz sentido. Sendo assim, letra D, gabarito errado. Comprei um casaco de veludo em São Paulo por um preço baixo. Ok, certinho. Comprei um casaco de veludo em São Paulo por um preço baixo. Tá errado. Tá certinho não. Eu ia falar se tá certinho, mas o que acontece? O preço não foi baixo, o preço foi alto. Já começou errado aqui. E segundo erro também, não há pronome relativo. Então, estaria errado nesses dois sentidos. Ok? Eu ia falar que a frase estava certinha, mas faltava pronome relativo. Porém, a frase não estava certinha pelo fato de o preço ter sido alto e não baixo. Sendo assim, gabarito letra A, de fato. Número 5. O mundo, como se sabe, busca e expulsa, e sobre cujas mesinhas cintilavam lamparinas de abajur vermelho. Aí, temos esses dois trechos, no primeiro e terceiro parágrafo de um texto, e eu trouxe os trechos, os parágrafos aqui para vocês. E a banca diz: os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a... Vejamos. O primeiro está aqui. E aí temos, mas, como costuma acontecer com lugares assim, a Paz foi há muito obrigada a deslocar-se um trecho mais adiante. O mundo, como se sabe, busca e expulsa. O mundo busca quem? A paz. E expulsa quem? A paz. Sendo assim, este a se refere à paz. O que não tiver isso na alternativa, a gente já elimina. Segunda expressão, a palavra cujas, que está aqui, achei, na segunda linha desse trecho. Não havia nenhuma objeção a fazer a essa mesa, mas nos cativou a vista da varanda de vidro contígua, que dava para ver o mar, sobre cujas mesinhas cintilavam lamparinas de abajur vermelho. Cujas se refere a mesinhas? Não. Cujas se refere a varandas, certo? Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Continuando. Outra questão da FCC. É plenamente regular o emprego dos elementos sublinhados na frase. Se há uma experiência a que nos cabe aproveitar, é aquela que melhor nos aprazer como lição real. Não, gente. Aquela que melhor nos apraz. E aqui o a, por que ele tem crase? Ele tem crase aqui porque seria o a mais a. Mas não faz sentido. A expressão a qual e aliás, o qual não, né? A expressão a qual, ela pode vir com crase. As quais também. O que não pode, tá? O que não tem como vir com crase, por quê? Por que a expressão a qual pode vir com crase? Porque ele já tem um a aqui, estão vendo? Se junta com outro a, vai dar a crase. A mesma coisa, o as quais. Se junta com a preposição, vai dar crase. A palavra que não tem a. Ela pode aceitar só uma preposição, mas não tem um artigo ali para fazer crase, então não faz sentido. B. Que ninguém dê a um jovem conselhos aonde a fundamentação esteja. Não, gente, pelo amor de Deus. Esteja e aonde não pode, por quê? Aonde é lugar. Conselho não indica lugar, gente.
Errado. Letra C. Se a um jovem não convir o conselho de um adulto, que ao menos o agradeça a intenção. Notem que este o aqui, ele não tem uma razão para estar em posição próclita. Ele deveria estar aqui à frente. Sendo assim, errado. Letra D. Aquele jovem requereu dos amigos adultos a orientação da qual os julgava plenamente capazes. Aquele jovem requereu, perfeito, dos amigos adultos a orientação da qual. Este da, a preposição de, está aqui alinhada com capazes, porque quem é capaz de algo, e a qual está se referindo à orientação. Sendo assim, corretíssimo. Letra D é o nosso gabarito. Letra E. Os algoritmos em cujo poder não cabe duvidar, quem duvida, duvida de algo. Então, esse em aqui não faz sentido, seria o de. Os algoritmos de cujo poder não cabe duvidar nos dominarão se vierem a ser endeusados. Tudo errado ali, tá bom? Letra E não é o nosso gabarito. Número 7. FGV. Observem que, novamente, nós temos uma questão em que há duas frases e a banca pede a forma adequada de reescritura dessas frases, unindo os dois períodos, ou seja, padrão de cobrança da banca FGV. Observem. Letra A. Letra A não, vamos na frase número 1. Li o novo romance de Ariano Suassuna. 2. Comprei o novo romance de Ariano Suassuna na livraria do shopping. Perfeito. Agora vamos unir as informações de forma adequada. Letra A. Li o novo romance de Ariano Suassuna que comprei na livraria do shopping. Notem que aqui nós temos a informação, número 1, completa, e em seguida eu expliquei algo sobre esta informação. Que este livro foi comprado na livraria. A princípio, não há problema algum, porque o que se refere ao romance, a vírgula foi colocada para indicar que esse período é um período explicativo. A princípio, nada de errado, vamos analisar o restante. Li o novo romance de Ariano Suassuna, cujo comprei na livraria do shopping. Gente, para começar, a gente não pode colocar aqui essa vírgula, tá? E li o novo romance do Ariano Suassuna, cujo comprei. Gente, não há relação de posse estabelecida nos dois períodos para que a gente coloque a palavra cujo. Eu só coloco a palavra cujo em relação de posse, assim como o onde só é colocado em relação a lugar e o quem só se refere a pessoas. Precisamos estar atentos às limitações de uso das palavras. Então, aqui não é possível. Letra C. Na livraria do shopping, onde comprei o novo romance de Ariano Suassuna, eu o li. Gente, eu falei que eu li o livro na livraria? Não, eu disse que eu li o livro, certo? E que eu comprei o livro na livraria. Agora, que eu li na livraria, não foi o dito ali no início da questão. Sendo assim, não é o que queremos. Li o novo romance de Ariano Suassuna. Perfeito. Onde eu comprei? Na livraria do shopping. Não, gente. Esse onde aqui, ele se refere a lugar. Se fosse assim, por exemplo, onde comprei o livro do Ariano Suassuna, era assim, assim, assado. Era uma livraria, sei lá o quê. Aí tudo bem. Mas aqui nesse contexto não faz sentido. Não pode ser usado assim. Li o novo romance comprado na livraria do shopping, a qual é de Ariano Suassuna. Gente, aqui tá dando a entender. Li o novo romance, a qual, não, esse a.
a concordância é feita com o termo que vem antes. Deveria ser o qual. Li o novo romance, o qual é de Ariano Suassuna. Se fosse o ali, para fazer concordância de gênero com o novo romance, que é o romance, não a romance, aí tudo bem. Li o novo romance comprado na livraria do shopping, o qual é de Ariano Suassuna. A frase está mal construída, porque ela permite interpretações variadas. Ficaria mais adequado se aquele comprado na livraria do shopping estivesse em outra posição. Li o novo romance, o qual é de Ariano Suassuna. Mas comprado na livraria do shopping também não ficaria bom, porque parece que a gente comprou Ariano Suassuna na livraria do shopping. A melhor maneira aqui seria manter do jeito que está e deixar o ali antes da palavra qual, certo? E não a palavra a, não o artigo a, né? Porque não vai combinar com o termo a qual se refere. Sendo assim, gabarito, letra A. Número 8. Essa sobrecarga tende a aumentar ainda mais a ansiedade que, a longo prazo, pode criar problemas mais crônicos. De acordo com o texto, é correto afirmar que o pronome relativo que exerce a função de, vejamos. A palavra que é pronome relativo e precisamos descobrir a função. Essa sobrecarga tende a aumentar ainda mais a ansiedade, retoma a ansiedade. Então, se a gente descobrir a função sintática de ansiedade, a gente descobre a da palavra que. Corta as expressões que estão entre vírgulas para facilitar a análise. Então, o período seria: essa sobrecarga tende a aumentar ainda mais a ansiedade que pode criar problemas crônicos. Perfeito. Se eu quero saber a função sintática, eu procuro o verbo e pergunto para o verbo quem e o que. Aí eu pergunto para ele quem. Isso para as funções sintáticas iniciais, que é de sujeito e objeto. Beleza. Agora nós vamos perguntar: quem pode criar? Aí ele vai responder: ansiedade. A ansiedade. O que pode criar problemas mais crônicos? Sendo assim, se o que retoma a ansiedade e a ansiedade responde à pergunta quem, e é a pergunta do sujeito, nós temos o que. Aliás, nós temos ansiedade sendo o sujeito de pode criar e o que roubando essa função. Sendo assim, letra A é o nosso gabarito, porque o que, a palavra que rouba a função sintática do termo a que ele se refere. Certo? Número 9 diz o seguinte: o vocábulo que tem a função de pronome relativo no seguinte trecho. Aqui, gente, normalmente, quando pede a função de pronome relativo, a banca tende a comparar a função do que em relação à conjunção integrante e a pronome relativo. Para a conjunção integrante, será possível trocar pela palavra isso. O pronome relativo vai estar retomando um outro ser, tá? Um outro termo. É possível que cobrem nas alternativas outras funções do que, outras classificações do que? Sim, mas normalmente as bancas ficam entre essas duas. Letra A. Isso garantirá que os estudantes estejam preparados para o mundo digital. Isso garantirá isso. Se eu garanto isso, significa que é uma conjunção integrante e não é o que queremos. Nós queremos o pronome relativo. B. Especialistas em educação da Fundação Itaú Social, Juliana Iade avalia isso. Se eu avalio isso, é conjunção integrante, então não é o que eu quero. C. As instituições de ensino precisam garantir o letramento digital, que é a compreensão e a capacidade de interpretar. Este que retoma letramento. Quem é que retoma? Pronome relativo, né? Então, gabarito. Mesmo assim, vamos ver a letra D.
Ajudamos os estudantes a fazer a seleção do que é válido. Ajudamos os estudantes a fazer a seleção disso. Conjunção integrante, certo? Como eu disse para vocês, normalmente as bancas ficam entre essas duas classificações. Número 10. Considere as ocorrências do vocábulo que, sublinhadas nas alternativas abaixo. É correto afirmar que, em todas, o vocábulo que é pronome relativo, exceto, então, qual é a alternativa em que não há pronome relativo no uso do que? Letra A. Tão rico que dá para ir vivendo. Notem que aqui nós estamos diante de uma locução conjuntiva. E é uma conjunção, uma locução, né, conjuntiva com subordinativa com valor consecutivo. Ele é tão rico que a consequência disso é que dá para ir vivendo. Então aqui já não é um pronome relativo. Vamos ver a letra B. Hoje é o Cooper que traz um afã de competição. Este que retoma Cooper, certo? Então é um pronome relativo. Me lembrei do tempo em que. Este que retoma tempo. Então também é um pronome relativo. Letra D. Misterioso caminho esse que aproxima as pessoas por um instante e depois separa. Aqui a palavra que retoma o termo caminho. Então também não é o que queremos. Letra A, de fato, é o nosso gabarito. Número 11. Os pronomes podem ser usados como elementos coesivos para retomar ou antecipar informações, termos, palavras ou frases dentro de um texto. Assinale a afirmativa cujo pronome sublinhado está corretamente indicado. Vejamos. O bruxo de Cosme Velho sabia que os jovens são bons observadores e intérprete dos adultos que os cercam. Este os retoma o quê? Adultos? Não, retoma jovens. Sendo assim, errado. Notaram? Porque os adultos cercam quem? Cercam os jovens. Então, aquele os ali se refere a jovens. B. Meu pai às vezes me repreendia à vista de gente. Fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Este o retoma quem? O pai? Não. Retoma a repreensão. O ato de repreender. Então, também não é o que queremos, tá? Porque ele fazia o quê? Repreendia. C. Trata como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Retoma universidade? Sim, retoma a universidade. Aí no material de vocês tem um texto que mostra exatamente o parágrafo 10 e vocês vão ver que há a retomada da universidade. D. Minha mãe doutrinava-me a seu modo. Fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver para se tornar uma vã fórmula. Esse A retoma mãe? Não, retoma boa regra. Certo? Então, letra D também não é. Letra C é o nosso gabarito. Número 12. Ela engloba qualquer tipo de abuso, coerção ou intimidade sexual não consentida, deixando cicatrizes emocionais que, muitas vezes, perduram por toda a vida. O pronome relativo destacado foi empregado como recurso coesivo que estabelece, no enunciado, relação de referência com. Bom, só pensarmos aqui. Que muitas vezes perduram. Quem perdura? As cicatrizes emocionais. Sendo assim, a única alternativa que menciona cicatrizes emocionais é a letra D de dado. Pronto, está resolvido. Nem esquenta muito a cabeça.
tá? Número 13. No fragmento, uma lista de certos e errados que balizam nosso comportamento no relacionamento conosco mesmos. O pronome que exerce a mesma função em letra A, com a convicção implícita de que simplesmente estar do lado bom desse limite será suficiente. Para começar, vamos entender a função da palavra que. Notem que esta função é o seguinte: uma lista de certos e errados que balizam. Quem baliza nossos conhecimentos? Quem baliza? Quem baliza certos e errados. Dessa forma, estamos diante de um sujeito. Vejamos, letra A. Com a convicção implícita de que simplesmente estar do lado bom desse limite será suficiente. Com a convicção implícita de que. Opa, não é sujeito. Aqui, com a convicção implícita disso. Ó, com a convicção implícita de que? Com a convicção implícita disso. Sendo assim, estamos diante de uma conjunção integrante. E esta oração que ela está na qual ela está inserida, ela é uma oração objetiva indireta. E não é o que queremos, não é a função que queremos, não é de ser objeto indireto. Ora, a experiência universal nos mostra que. A experiência universal nos mostra isso. Aqui também é conjunção integrante. Então, não é o que queremos, porque conjunção integrante não pode ser sujeito da oração, ok? Ela pode estar dentro de uma oração que exerce a função de sujeito, mas ela não exerce, ela por si, ela não tem função sintática de sujeito. E nem de objeto direto, indireto, nada disso. A conjunção integrante pode estar inserida em uma oração que tem essas funções sintáticas, mas a função dela em si é introduzir orações desse tipo, e não assumir esse tipo de classificação. Letra C. Uma ética normativa tende também a ser vista como um saber de especialistas, de experts, que sabem lidar com um complexo de normas. Quem sabe lidar? Especialistas e experts. Então, este que tem a função de sujeito, porque retoma os sujeitos do verbo saber. Sendo assim, é o nosso gabarito. E letra D, gente? O que une todos esses caminhos é a certeza disso. Sendo assim, também é conjunção integrante. Ok? Certo, pessoal? Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha! Agora encerramos o bloco de resolução de questões sobre pronome relativo e eu vejo você na próxima aula. Até já!